Então nós vamos falar sobre as urnas eletrônicas. Se é possível que alguém rouba o seu voto. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de entrevistar alguém do TSE. Por coincidência, uma amiga da minha esposa, a irmã dela trabalha lá. Estava de visita e nós pudemos conversar. Ela é uma pessoa mais reservada, então ela não quis participar ao vivo da live. Mas eu pude fazer todas as perguntas que eu quis sobre esse assunto. Então, o que eu vejo acontecendo é que as pessoas se preocupam porque elas não conhecem alguma coisa. A gente confia em algumas coisas mesmo que a gente não conhece, mas se alguém começar a colocar dúvida em algum assunto que a gente não conhece, as pessoas começam a ficar com dúvidas porque não sabem do assunto, né? Se alguém começasse a falar da segurança dos aviões, que não é boa, etc, etc, as pessoas que não conhecem como que é o processo de segurança dos aviões começariam a não viajar de avião, né? Talvez as passagens iam ficar um pouquinho mais baratas. Mas a realidade é que eles têm um processo extremamente robusto para que haja o mínimo possível de acidentes e de mortes, né, em um avião. Tanto que as pessoas que morrem de avião, é 1000 vezes mais provável que você vai ter um acidente de carro do que de avião, né? Tanto que se cair um avião no mundo inteiro, todo mundo escuta, todo mundo fica sabendo, né? Mas se bater um carro num poste e morrer todo mundo, a gente nem fica sabendo porque acontece em todo lugar, né? Então, isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero te mostrar um pouco sobre o processo eleitoral. O que mais me impressionou nisso foi um pouco a tecnologia, mas o processo por trás da tecnologia, tá? Na área de negócios, a gente fala que tem 3 coisas importantes. Temos pessoas, tecnologia e processos, né? A tecnologia sozinha, ela não consegue te dar toda a segurança do mundo, tá? Porque sempre existem falhas. Mas se você coloca a tecnologia junto com excelentes processos, aí um vai proteger o outro e você vai andar juntos muito, 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 muito mais forte, tá bom? Para começar, eu queria tanto ter trazido a irmã da colega da minha esposa para participar aqui na live para conversar com vocês diretamente. Ela trabalha em Brasília, no TSE, e quando eu estava pensando em falar sobre esse assunto, ela veio visitar a irmã dela aqui e eu tive a oportunidade de conversar com ela, entender bem como que funciona o processo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz de aprender sobre esse processo e eu quero tentar passar isso para você. Agora, eu não sou dono de toda a verdade, mas tem muita informação aqui que eu acho que vai ser útil. Quando eu estou falando sobre segurança em geral, eu tenho mais de 20 anos na área de segurança, então é fácil para mim falar sobre qualquer coisa que você quer falar, de forma geral, né? Mas às vezes a gente entra mais específico no assunto e tem coisas que a gente não sabe. Então, o que que eu fiz? Eu pesquisei, eu li, eu conversei com pessoas para poder te trazer mais essa segurança. Mas se ele tiver uma pergunta que eu não souber, eu vou anotar aqui, eu vou pesquisar e depois eu vou te responder, tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre a urna. Então, a urna eletrônica, ela é muito interessante. Ela tem acessibilidade, ou seja, ela é feita para ser um pouco mais fácil para as pessoas com dificuldade visual ou auditivo para ler, né? Ela tem um teclado braille, ela tem uma entrada de fone para que a pessoa possa escutar, ok? O sistema operacional dela é Linux. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito do Linux, porque o Windows 10 para frente, a segurança do Windows aumentou bastante, mas ainda tem alguns problemas de segurança no Windows. Não que não possa ser feito seguro, mas a ideia da segurança do Linux é uma ideia mais binária, ou você tem acesso ou você não tem acesso, tá? Então, é mais simples, ou seja, vai ser mais fácil fazer do jeito certo. No Windows, você tem milhões de opções de segurança que você pode ligar e desligar. Então, a chance de você não ligar uma segurança ou sem querer desligar uma aumenta consideravelmente, tá bom? Então, o TSE desenvolveu sua própria versão sua própria versão do Linux, chamado UENUX, Linux na urna eletrônica, tá? Então, ele é feito no Brasil para brasileiros, tá? Então, não tem ninguém outro
não tem outro país que está usando isso, não. Porque cada eleição, cada país tem o seu jeito diferente, né? Então a gente precisa ter alguma coisa nossa, né? Então tá. Deixa eu ver aqui, a cadeia de segurança. Deixa eu explicar mais alguma coisa também para vocês. Então, nos computadores, quando eu falo modernos, às vezes eu falo isso, mas na verdade é porque às vezes eu sou um pouco antigo, tá? Não sei se você lembra do BIOS, né? Quando você liga o computador, tem um BIOS, etc. E antigamente era fácil, você trocava o HD e você dava o boot e era pronto, né? Hoje em dia, nós temos segurança nesse nível de antes de dar início ao sistema. Ou seja, você pode ter um HD criptografado. O que é criptografado? Quando você tem uma chave, você tranca alguma coisa, tá? Então, dentro da urna, ele vai estar rodando o Linux, mas ele vai estar criptografado para que você não possa simplesmente pegar o HD e colocar em outro lugar. Porque no hardware do computador, quer ver? Olha que bacana que eu estou fazendo aqui para vocês, ó. Uma coisa nova que eu fiz aqui, tá? Um jeito de desenhar bem melhor. Inclusive, vamos colocar um computador aqui. Então, esse daqui é o seu computador, tá joia? E nós temos duas camadas. Nós temos a camada de hardware e nós temos a camada de software. Vamos colocar isso aqui um pouquinho, não. Então, aqui em cima é o software e aqui embaixo vai ser o hardware. Tá? Então, dentro do hardware tem uma coisa chamada TPM. Vamos colocar aqui, TPM. E o TPM é um lugar seguro para armazenar informações. E o que eu geralmente armazenado aqui dentro é uma chave para descriptografar o HD que tem o software aqui, ó, tá? Então, quando você liga o computador, deixa eu ver a setinha. Esse módulo daqui, seguro, isso é um módulo que é usado para criar cartões de crédito, tá? Empresas que fazem cartões de crédito dependem muito de uma TPM para manter os segredo, tá? Então, aqui está trancado, ok? Mas quando você liga, o TPM vai verificar todo o hardware e se o hardware não estiver alterado, ele vai usar a chave dele para destrancar o HD para você começar a ligar o computador. Então, se alguém pegasse uma urna eletrônica, tirasse o HD e tentasse espetar em outro lugar, eles não teriam essa chave daqui para conseguir acessar os dados delas, tá? Então, é uma forma ótima para armazenar segredos, ok? Então, isso que tem. Então, quando o computador liga, ele vai passar por esse processo daqui para destrancar aqui. E vai ter outros segredos aqui também que não vão estar acessível para essa parte daqui, ok? Então, nós falamos do TPM. Então, isso aqui, né, falando um pouco aqui sobre esse módulo de segurança. Outra coisa aqui que você vai ver, que é interessante, a grande parte dos componentes tem um chip criptografado, ou seja, a urna eletrônica não vai aceitar um teclado diferente. Vamos supor que alguém faz um clone de um teclado e coloca lá. Tá? Não vai ser aceito porque ele tem um chip criptografado que identifica aquele como legítimo. Tá? Então, vários dos componentes são assim. Então, não tem como você pegar uma parte dele e tentar trocar, igual o leitor de cartão de crédito, por exemplo. Às vezes tem máquinas que estão roubando informações de cartão de crédito porque eles colocam um teclado falso em cima. Né? Isso não é uma possibilidade aqui. É a mesma coisa com o leitor biométrico. Você sabe quantas urnas eletrônicas que tem? Tem aproximadamente mais de 500 mil urnas eletrônicas. E não tem como uma pessoa votar em mais de uma urna. Ela só pode votar na urna dela. Tá? Então, para ter certeza que isso vai ser verdade, o chip biométrico tem um chip criptográfico para ter certeza que ninguém está trocando isso, tá bom? Agora, muitas pessoas falam, mas a gente precisa de voto impresso. Você sabia que
Existe uma impressora dentro da urna? Pois é. Nós vamos falar um pouco mais sobre a impressora, sobre, né, a parte que é impressa, mas ela também tem esse chip criptográfico, que ela não pode ser trocada, tá bom? E também tem a fonte de energia inteligente, temos bateria, caso a energia faltar, e o terminal do mesário, tá bom? Então, aqui o Júnior César falando, mas analisando que a urna é um dispositivo na rede, então pode concluir que pode ver urna na rede como internet das coisas? Ótima pergunta. Como o Ernest respondeu, ela não está conectada à rede. Esse é um detalhe muito importante. Na área de segurança, quando a gente está tentando invadir uma empresa, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de uma vulnerabilidade e de um jeito de comunicar com aquele servidor vulnerável, tá bom? Então, você, né, tem, vamos supor, você está aqui na internet, vou colocar aqui como se fosse a nuvem, tá? E vamos colocar mais um computador de hacker, ok? Então, você precisa de duas coisas. Você precisa de poder acessar o computador que está vulnerável. Talvez esse computador é um site, né? Este daqui, tá? E você tem que ter acesso a ele de alguma forma. Às vezes, você não tem acesso direto, mas você pode mandar um e-mail para alguém que tenha acesso, ok? Vamos colocar essa pessoazinha daqui toda feliz de clicar em uma coisa. Às vezes você não tem como acessar ao computador dela porque ela está por trás de um firewall, ok? Que não vai te permitir acessar ela diretamente. Mas você pode baixar um e-mail ou mandar um e-mail malicioso para a pessoa, e a pessoa pega, abre aquele e-mail e fica infectado. Tá? Então, a primeira parte é você precisa arrumar um jeito de infectar a pessoa. A segunda parte, que é muito importante, você precisa de um jeito de comunicar de volta para o seu computador. Tá? Não adianta essa pessoa que executar alguma coisa que você não tem a capacidade de comunicar. Adianta pouco, né? Pois é. Então, na urna eletrônica, ela não está conectada à internet. Ela não tem Wi-Fi, ela não tem cabo de rede, né? Ela tem um USB para a impressora e ela tem um outro USB, eu agora esqueci o motivo, acho que é para expansão futura. Então, mesmo se houvesse uma falha, não tem como comunicar pela internet, não tem como ela comunicar de volta para alguma coisa e não tem como um atacante comunicar com ela, tá? Então, isso é um detalhe muito, muito, muito importante. O Júnior está falando que o programador pode fazer quem que ele quiser ganhar. E isso é uma preocupação muito grande, tá? E é por isso que eu estou fazendo essa live, ok? Um sistema bem seguro é um sistema onde que ninguém confia em ninguém. Então você tem que fazer alguma coisa onde que uma pessoa que é adversário da outra pessoa pode verificar, tá? E então nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Foi aberta a inscrição para que qualquer analista de segurança pudesse testar as urnas. O único ponto frágil na hora de carregar as informações referente à eleição que acontecerá. Nesse momento, a urna conectada em algum dispositivo. Se eu não me engano, é um drive USB, tá? A gente tem aqui, que eu posso mostrar depois para vocês, os detalhes um pouco mais técnicos. Sim, mas eles selecionam a dedo esses profissionais? Mais ou menos. Na verdade, isso não é bem verdade também não. Qualquer um pode aplicar para fazer parte disso, tá joia? E muitos são escolhidos. Lucas, para o futuro mais próximo. Gente, será assim minha... deu uma travadinha aí. Para o futuro mais próximo, será que o leitor vai poder voltar através do sistema de um app? Eu acho pouco provável no futuro próximo. Por quê? Simplesmente o fato de conectar pela internet é um risco muito grande. Vamos supor, países que têm um grupo hacker profissional
avançado, tipo a Rússia, os Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Israel, quem mais que tem? Acho que o Irã também tem. Eles podem conhecer uma falha de segurança, achar uma falha de segurança e não falar com ninguém. Chamam 0D. E vamos supor que o sistema o servidor web, por exemplo, que atende o app, pode ser que tenha um 0D essa falha que ninguém conhece, só um hacker de um país bem específico que tem, e ele pode entrar lá e invadir lá. Então, eu acho pouco provável que nós vamos ver isso nos próximos 5 a 10 anos, tá? Mas é interessante. Então, quem garante que isso foi justo e honesto sobre as pessoas, o background delas, e nada disso foi muito divulgado? Na verdade, foi muito divulgado. Eu vou mostrar para você o que foi, o que foi. Inclusive, quando eu cheguei no Brasil em 2015, estávamos prestes a ter uma eleição, e uma colega minha que achou que eu voltei para o Brasil, mas eu mantive meu emprego lá nos Estados Unidos. E ela achou que ela precisava me ajudar a arrumar um emprego. Então ela falou assim: o sistema de votação das urnas de teste de segurança está aberto, vai lá, cadastra lá. Né? Mas eu tinha muita coisa para fazer e eu não fiz isso, tá joia? Então, Ernest falando, concordo, a explicação que eu obtive questionando isso é que os testes mesários servem justamente para evitarem esse tipo de problema. Ok, e ótima, Agaf, isso é uma excelente pergunta, porque você não quer que o seu adversário tenha acesso ao código-fonte, seu adversário, assim, um outro país, que você tenha acesso a essa informação. Vamos supor que a Rússia, os Estados Unidos, vamos supor que encontraram petróleo, muito petróleo no Brasil, tá? E que talvez um governo ou russo, ou americano, ou chinês, sei lá, tivesse um interesse muito grande em colocar um presidente diferente, tá? Com acesso a isso, eles podem achar uma falha de segurança, não falar com o Brasil e depois usar essa falha de segurança na hora da eleição. Então, isso não é muito de interesse. O código-fonte é aberto, mas ele é aberto para a Polícia Federal, eu acho para as Forças Armadas, para a OAB, para os partidos políticos, para as universidades, e eu acho que tem mais uma série de outras organizações também. Então, todas elas podem vir, sim, e verificar isso, tá bom? Esse comentário. Um dos pontos que questionei na última eleição, onde, por causa da pandemia, os dados foram transmitidos. Nesse caso, poderia haver intervenção na transmissão. Nós vamos falar onde que os seus dados vão, tá bom? Porque isso sim, um assunto extremamente importante. Mas primeiro, vamos falar aqui sobre, falamos de detalhes técnicos, sobre o TPS. Esse é o teste público de segurança, ok? O motivo dele é exatamente fazer esses testes de segurança periódicos, tá? Uma empresa que atualiza todos os seus sistemas, mas depois não continuamente está procurando falhas de segurança, eventualmente vai ser hackeada. Mas a empresa que todo dia está lá atualizando os sistemas e procurando falhas de segurança, ela vai estar muito, muito mais bem protegida. Tá? Todo sistema eventualmente vai ter uma falha de segurança. Mas, se você está proativamente achando essas falhas de segurança antes que se torne um problema, você vai estar numa posição excelente. E isso é o TPS, é o teste público de segurança, tá bom? As pessoas pensam assim: nossa, eu achar uma falha de segurança, então o mundo desabou, o negócio não é confiável. Não, não é assim. Igual no avião. No avião, eles fazem manutenção periódica para achar problemas antes que se torne um problema real, tá? E no mundo digital é semelhante, né? Temos que fazer os testes periódicos para achar as falhas de segurança antes que seja um problema. E esse é o meu trabalho. Eu trabalho ajudando empresas a achar essas falhas de segurança, tá? Recentemente temos achado umas coisas assim muito, muito bacanas. É tempo a gente fala um pouco mais sobre essa. Mas, então, esse é exatamente o objetivo do TPS. Então, ele começou a ser realizado em 2009
e depois foram realizados 2012, 2016, 2017 e 2019. Então, em 2016, ele passou a ser obrigatório, ou seja, eles precisam fazer isso, tá? Então, no ano anterior à eleição, eles fazem isso, ok? Então, quando que começa esse... Aqui, ó, vocês perguntando de quem participou. Até agora, 109 investigadores já participaram. Alguns contribuíram individuais e outros com parte de uma das 28 equipes. Tá joia? Quem que pode participar? Qualquer brasileiro a partir de 18 anos, né, que tem os requisitos. Acho que isso aqui é uma pergunta importante. Ó. Como saber se as falhas apontadas no TPS foram corrigidas? Tá joia? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu quero falar aqui. Essa última daqui, ó. Então, 3 fases. Preparação, então eles têm as pessoas que vão se inscrever, tá? Deixa eu ver. Isso, preparação dos sistemas, dos códigos-fontes, né? Não é assim, você não pode baixar ele na sua casa para você ver. Você vai ter que ir, por enquanto, para Brasília, em um lugar seguro, que você não possa inserir alguma coisa no código-fonte para fazer lá, tá bom? Ok, depois eles comparecem no local para praticar. E outra coisa importante, as pessoas que estão fazendo o teste, elas têm que traçar um plano. Eles não vão lá, pegam o martelo e saem batendo nas coisas, não. Eles têm que ter um plano de ação de como que isso vai ser feito. Tá? Então eles chegam lá, sentam, executam um plano e vê se deu certo ou não deu certo. Beleza? Essa linha de tempo aqui é interessante, porque em 2019 a gente... olha aqui, ó, deixa eu te mostrar para vocês. Então, aqui você tem as fotos dos testes que foram feitos, né? Então, são pessoas de segurança, experts nas áreas, que sabem de tanta segurança, mas quanto de hardware também. Ó, tem alguém tentando criar um programa para burlar o sistema, né? Muito, muito interessante. E tudo isso está no site da justiçaeleitoral.jus.br. Beleza? Ok. Isso, ok. Então, de que nós falamos? Nós falamos sobre o TPS, como que o TPS, os testes públicos de segurança são importantes. O código-fonte foi aberto, acho que foi dia 4 de outubro do ano passado, para que ele pudesse ser analisado, tá? Então, todas aquelas organizações têm acesso ao código-fonte. Isso é muito importante, porque alguém estava perguntando aqui, acho que era o Júnior César. Os comentários aqui estão tão ricos que fica difícil de voltar. Que as pessoas pensam assim, mas o desenvolvedor poderia colocar lá, né, para cada terceiro voto, mandar um voto para esse político daqui. Então, o código-fonte fica aberto quase um ano inteiro para que essas organizações possam procurar falhas de segurança, elas podem ver se tem algum código suspeito lá. Então, está aberto a muitas e muitas pessoas. Depois que eles acham as falhas de segurança, as coisas que precisam ser melhoradas, eles vão escrever o relatório e vão falar assim, ó, precisam melhorar essas coisas daqui. E se eu não me engano, nessa última vez que fizeram o teste, acharam... Desculpa, não. Foram 44 propostas de melhorias, 32 das propostas foram feitas. Cadê? Aqui. 11 propostas ainda estão sendo avaliadas e uma foi rejeitada, por não ser relevante. Tá? Então, tem um processo de como melhorar isso. Ok, Júnior César perguntando se eles estão criando para burlar, eles podem fazer um script para poder quebrar a filtragem, poderia, em vez de nulo, ser nulo para algum candidato. Não tem como. Sabe por quê? Porque todo o código-fonte, desde o sistema operacional, desde as bibliotecas que são usadas para criar o programa de votação, tudo isso fica de código-fonte aberto quase um ano para que todas essas organizações possam ir lá ver. Tá? Então, são analisados, é uma coisa importante. Tá?
E é exatamente isso, para ter essa transparência. Depois que eles corrigiram isso, corrigiram as falhas que foram encontradas, que geralmente é em maio, se eu não me engano, eles colocam um lacre no código-fonte para que nada possa ser alterado, tá? Eles fazem isso com assinatura digital. Então, depois que tudo foi verificado por todos os partidos que quiserem, eu estava pesquisando hoje e falaram que muitos partidos nem se preocupam em fazer isso mais para recente, porque já viram que todos os anos passados foi seguro, não encontraram nada de fraude, e então eles já confiam no sistema. Então, eles não veem tanta necessidade. Mas eu acho que é uma coisa boa e uma coisa importante de se fazer, tá? Ok. Até mesmo quebrar a lógica da programação. E é exatamente isso que eles estão olhando. Eles estão olhando o código-fonte da programação para ter certeza que ninguém colocou alguma coisa do tipo. Tá joia? W perguntando, mas tem o nome dos profissionais que testaram e mais detalhes sobre o teste? Tem sim, eu vou te mostrar. Viu? Tem sim, tem os resultados dos testes, tem os planos de ações que eles fizeram. Eu acredito que tem os nomes das pessoas também, não tenho certeza, não só dessa eleição de agora, mas de todos os outros também, tá? Um dia eu preciso aprender um pouco mais sobre hardware, eu vou me cadastrar e fazer parte desse time, porque eu acho que é uma coisa super bacana, né? Mas ter nome de pessoas não vai garantir segurança, mas ter um número grande de pessoas vai ajudar demais. E aí, Roberto, tudo jóia? Que bom. Ok. 180 dias antes da eleição, os partidos políticos, Ordem dos Advogados, OAB e o Ministério Público, lá no TSE, apresentados as especificações, a documentação, o código-fonte. Então, durante o período de abertura de códigos, a fiscalização dos sistemas pode ser realizada da seguinte forma: eles apresentam as próprias ferramentas da indústria que as pessoas podem seguir a lógica da programação para ter certeza que não tem isso, né? Paloma está perguntando por que os outros países não implantam dessa forma de eleição? Será que não acreditam na segurança ou devido ao custo? Então, eu não sei se você sabe, Paloma, mas no Brasil, o sistema bancário é bem avançado. Lá nos Estados Unidos, nossa, mas eu tenho tanta dor de cabeça. Eu tenho que pagar imposto de de umas casas que eu tenho lá, tá? E sabe, a única forma que eu consigo pagar esse imposto é mandando um cheque. Onde que no Brasil você vai aceitar um cheque? Um cheque é extremamente fácil de fraudar, tá? Mas por que o fraude bancário? Os hackers brasileiros são conhecidos por fraude bancário. Então, são os melhores do mundo em fraude bancários, tá? Eu conversei com alguém da área de segurança de um banco e eles falaram que em um banco não existe uma quadrilha, existe quadrilhas dentro de bancos tentando fraudar o banco, tá? Então, o sistema brasileiro de pagar boleto, de Pix, é extremamente mais avançado do que o sistema de pagar lá nos Estados Unidos. Eu estou devendo um dinheiro para o meu cunhado, até agora eu não consegui mandar dinheiro para ele, já tem alguns dias já, tá? Porque é horrível. Aqui, você tem Pix, você faz na hora, super, super, super fácil, tá? E o sistema eleitoral nos Estados Unidos é extremamente arcaico, né? E o Brasil, tecnologicamente, no governo, tem sido tão mais avançado que você não tem ideia. Aqui você pode, com um login senha, você pode ver sua situação de imposto de renda, você pode ver se seu carro está em dia com o IPVA, se não está, uma série de coisas. Lá nos Estados Unidos, cada estado implementa o seu próprio sistema e muitos deles pagam empresas particulares para gerenciar partes disso. Ou seja, é um sistema completamente para olhar coisa de imobiliária, outro sistema completamente diferente para registrar alguém que nasceu, talvez, né, por exemplo. Então, não tem essa conexão. E no Brasil está, assim, anos-luz mais avançado do que os Estados Unidos. Por que eles não fazem isso? Eu não sei. Essa última eleição levou não sei quantos meses
para eles apurarem os resultados. E ainda assim deu problema. No Brasil, é o único país que consegue apurar os dados no mesmo dia, tá? Então a gente está muito, 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 muito mais avançado, ok? Quando você é o número um em alguma coisa, não tem mais ninguém fazendo igual, né? Então, no Brasil, o sistema eleitoral é absolutamente excelente. Espero que fez sentido, tá? Antes de falar do BU, eu preciso te falar como que a urna é preparada. Então, cada urna, ela tem os seus próprios eleitores dentro dela, tá? Então, eu não posso chegar para qualquer urna e votar. Não. O meu nome tem que estar cadastrado naquela urna, ok? Mas como que isso é feito? Ele não está conectado na internet. Então, pelo USB, os dados são colocados lá, tá? É criptografado, ou seja, não tem como alguém mudar, não tem como alguém colocar colocar o meu nome em 10 urnas diferentes que eu posso ir colocando, tá? Então, não tem como, tipo assim, alguém trocar as pessoas que foram eleitas, que estão votando, e colocar outras. Porque quando os resultados chegarem de volta lá, eles vão ver que está diferente. O exemplo que a colega da minha esposa, a irmã da colega da minha esposa deu foi, igual você chegar nesses lugares de pula-pula de criança, você deixa sua criança lá, quando você volta, você quer a mesma criança, tá? Você não vai aceitar qualquer outra criança. Da mesma forma, quando os resultados voltam, tem que ser daquelas mesmas pessoas. Agora, você pode estar pensando, eles sabem quem que votou em quem. Deixa eu te explicar o que eles fizeram para não ter esse problema. Quando você vota, é como se tivesse uma planilha com os totais de cada candidato, tá? A pessoa número 1 que for votar, ela não fica no primeiro da lista. O sistema escolhe um lugar aleatório para colocar ela lá na lista e depois coloca os votos dela, tá? É um número, não é o nome da pessoa. E a próxima pessoa que vota, ela os votos dela vai ser colocado na planilha em outro lugar aleatório. Ou seja, não tem como ninguém saber em quem que você votou. E algumas pessoas falam, mas tinha que ter um papelzinho falando em quem que você votou. Isso vai trazer um prejuízo para você. Por quê? Porque isso vai tirar sua privacidade de quem que você votou, tá? Então, esse sistema previne que alguém saiba em quem que você votou, ok? Agora, os dados, depois que fechou o local de votação, eles imprimem essa BU daqui, boletim de ocorrência. E ela tem os dados o sumário de todas as pessoas que foram votadas, tá? Então tem esse sumário. Então, eles imprimem 5 cópias. Uma vai ser postada lá na porta e outras vai ser dados para os fiscais dos partidos para verificar. E você pode estar pensando, ok, mas se alguém pegar esses resultados e mandar lá para o TSE e eles contarem lá e eles decidirem que é um número diferente, né? Que não, essa pessoa ganhou porque eu falei que ela ganhou. Não, esse BU daqui, todo mundo tem acesso, vai ser acessível pela internet também, que vai ser os resultados, e tem como você comparar esses resultados com o que foi contado lá em Brasília, ok? Então, isso previne alguém lá na frente de te falar que os resultados foram diferentes do que foram, ok? Ângelo, eu vou falar sobre a transmissão agora, tá bom? Então, nós sabemos que as urnas eletrônicas, eu não tenho um ícone para urnas eletrônicas, mas nós vamos fazer que isso daqui é uma urna eletrônica, tá bom? Eles são levados para o centro. Então, vamos pegar alguém assim assustador para levar os resultados para o centro. E de lá, deixa eu fazer uma caixa. Tá? E qual que é esse centro? Esse aqui é o TRE. É o Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Então, é levado para lá. Lembra que são mais de 500 mil urnas eletrônicas. Tá? Então, eles são levados para lá. E de lá,
eles usam um VPN para conectar para a parte, o apurador, na parte que vai fazer a contação. Então, o BU é o boletim de urna. Então, tem a forma digital dele, que é levado aqui para o TRE, e isso é assinado criptograficamente. É criptografado e assinado. Ou seja, é impossível de alguém, no meio do caminho, parar no estacionamento do Carrefour, dentro de uma van, espetar os resultados no laptop, fazer uma modificação lá, tá? Então, ele é criptografado de dentro da urna. Então, tem dois tipos de criptografia. Tem a criptografia simétrica e a assimétrica. E a assimétrica é, assim, extraordinária. Ela permite, com duas chaves que não são chaves, essa chave daqui, tudo que você tranca, você destranca com essa daqui, tá? E tudo que você tranca com essa, você destranca com essa. Então, você tem a chave, nós podemos falar uma chave pública, uma chave privada. Chave pública, todo mundo pode ter acesso. Essa chave privada, você não dá acesso para ninguém. Então, na urna vai ter uma chave dessa, ela vai criptografar os resultados e só lá em Brasília que eles vão pegar descriptografar os resultados, tá? Esse processo daqui, além de colocar os BUs no sistema, não tem ninguém, é um processo completamente automatizado, não tem pessoas lá no meio para fazer modificação, tá? Inclusive, durante essa época de eleição, ninguém nem pode entrar no data center onde que fica o computador, tá? Ele fica completamente isolado. Esse VPN daqui, ele é um túnel criptografado, ou seja, tudo que passa aqui dentro, ninguém consegue ver, ninguém consegue alterar, tá? Então, isso que bancos usam, grandes empresas usam, governos usam, todo mundo usa VPN para proteger os dados em transição. Então, não só os dados são criptografados e assinados aqui, eles também passam dentro desse túnel, ou seja, são duas ou até às vezes até 3 camadas de segurança, tá bom? Então, é tranquilo, não tem nenhum problema, ok? E as chaves relevantes, tudo fica no TPM, de hardware, tá? Ernest perguntando, mas haveria de ter como interceptar, desviar um pacote de dados? Não, isso não é uma possibilidade, tá? Mesmo se fosse assim, houvesse um erro tremendamente grande, os dados que são o pacote que é enviado é criptografado, então não tem como, tá? Então, são duas coisas impossíveis de quebrar, impossíveis assim em um tempo humano, de quebrar o VPN e de quebrar essa parte que já está criptografada, tá? Ezequiel está falando, você teve acesso ao inquérito da Polícia Federal, que foi revelado pelo Bolsonaro, ele informou que está disponível para qualquer pessoa conferir. Eu estava pesquisando exatamente isso hoje, e esse inquérito não existe. Se é o mesmo que nós estamos falando, tá? Então, não existe. Ezequiel falando, nesse inquérito com arquivos e o que ele informa, obtive milhares de código-fontes, documentos sigilosos, sendo um login do ministro. Algum tempo atrás, alguém invadiu o TSE, mas são dois ambientes completamente separados. Empresas que têm segurança, ou bancos, coisas assim, eles têm a parte onde que as pessoas ficam e uma parte separada onde que tem os processamentos de dados super sigilosos, tá? Então, o que conseguiram acessar foi, tipo assim, e-mails de algumas pessoas, coisas desse tipo. Não afetou nada, eu acredito que nem código-fonte, da parte da eleição mesmo, tá? Então, é completamente separada, tá bom? E outra coisa, vocês não têm ideia do número de empresas que são invadidas diariamente. Muitas mesmo, ok? Fala mais diversos técnicos, alguns sendo ligados à alta cúpula de TI, setor de tecnologia da informação, ao do TSE, ligado ao pai das urnas.
Eu estou aqui para falar sobre a parte técnica e o processo, que é um processo que todo mundo deveria desconfiar, mas tem transparência suficiente para que todo mundo pudesse ter certeza que é tranquilo, tá bom? Eu não conheço isso não, mas vendo a infraestrutura, vendo como que é feito, como que as coisas são criptografadas, processo de ver o código-fonte, processo de resolver as falhas de segurança, essa transparência durante os votos. Eu esqueci de te falar uma coisa importante. Vamos supor que um hacker, assim, extraordinário, conseguisse colocar uma coisa lá no código-fonte de última hora, tá? Logo antes de trancar a chave, antes que mais nada pode ser mudado, eles conseguiram colocar uma coisa lá. No dia da eleição, existe uma coisa chamada votação paralela. Eles escolhem um certo número de urnas eletrônicas, das extras que eles têm, e eles fazem assim, por exemplo, eu vou colocar 100 votos desse candidato, 50 desse candidato e 80 desse candidato. Eles verificam que os resultados do BU bate com o que eles colocaram. Ou seja, mesmo se alguém, um ataque russo mandado diretamente do Putin, conseguisse colocar alguma coisa no dia da eleição, tem esse processo, tá? Para que os resultados sejam realmente verificados, tá joia? Então, assim, é muito, muito, muito difícil de burlar. Por quê? Porque tem uma tecnologia muito boa e um processo de verificação excelente, ok? Porque talvez não aconteceu. Ou, desculpa, eu acho que eu não entendi bem a sua pergunta, mas isso são duas coisas separadas. Um é um ataque a uma organização e o outro é a segurança da parte de votação, que não estão juntas. Claro que uma trabalha com a outra, mas se eu ganhar acesso ao e-mail de alguém que trabalha no banco, isso não quer dizer que eu posso fazer um Pix ou que eu posso adicionar zeros na minha conta de banco, né? Então, é mais ou menos isso. Ok, que joia. Se inscreva aí no canal, porque semana que vem nós voltamos a falar sobre segurança em geral e como você pode se tornar um profissional da área de segurança, viu? Inclusive, semana que vem nós vamos ter alguém que trabalha comigo. Ele é um vice-presidente na área de segurança da empresa onde eu trabalho e vai responder muitas das suas perguntas sobre essa área, beleza? Ernest, até aqui ok, já respondeu sobre o meu questionamento de transmissão, como na última eleição. Que joia, Ernest, eu estava preocupado nisso. E a ideia é o seguinte, toda parte do processo, todo mundo tem acesso para ver, tá? Toda parte é auditado, configurado, testado, melhorias são feitas todos os anos, existem cronogramas de as melhorias que foram feitas no início, não tinha essa criptografia de proteger os dados na primeira eleição, acho que em 96. Então, tudo isso é bem auditado, tudo isso é bem público para que não existe essa dúvida. E a parte que eu queria mostrar para vocês, antigamente tinha vários tipos de fraude. Por exemplo, a urna já chegava no local de votação já com votos lá dentro. As pessoas iam em mais de uma urna, trocavam aparência para votar mais de uma vez. Na hora da contagem, se tivesse um voto nulo, eles iam lá e colocavam o nome do candidato deles. Se tivesse o nome do candidato, mas não o número, eles colocavam um número diferente do candidato, o que faria aquele voto inválido. Tá? Tinha o roubo das urnas quando estavam sendo transportadas, ou às vezes até mesmo eles trocavam as urnas, as de papel, né? Com dados diferentes, né? Com votos diferentes. Então tinha assim, muitas, muitas formas de fraudar. E isso acabou 25 anos atrás, aproximadamente, com a votação eletrônica. Tá? Diminuiu demais, demais, demais mesmo. Diminuiu não, acabou. Não existe um índice de fraude comprovado nesses últimos 25 anos. Tá? Então, assim, é uma coisa absolutamente excelente. Já perguntando se tem um conector de fone de ouvido e se o invasor colocar um vírus no fone de ouvido para invadir. Então, é possível? Não é possível, porque o fone de ouvido,
é só para sair informações. Ela não aceita comandos. Então, não tem como você controlar o que está lá dentro. Mas uma pergunta interessante. Então, quem audita, os dados são públicos. Deixa eu ver se eu acho um link excelente aqui para você. Olha, se você quer saber, esse daqui é o link para vocês, tá? Porque tem muita informação, técnicas, várias apresentações, realmente é excelente, tá? Então, justiçaeleitoral.jus.br/TPS, tá? TPS é o teste público de segurança. Então, vai lá porque realmente é muito bom, ok? Então, Rodolfo, você vai ver todo esse processo de quem audita o quê, tudo isso vai estar lá nesse link, beleza? Por que os outros países não adotaram as urnas como as nossas? Então, nosso sistema de cada país, seu sistema de votação vai ser um pouco único, né? Os Estados Unidos é bem diferente, é pior, mas é diferente. Eu não acredito que o nosso sistema de votação está à venda para outros países. Então, a gente que fez é nosso, que a gente não precisa compartilhar com os outros, tá bom? Queria dizer, se você entrar em um sistema, e só um spec só assiste para você alterar algo muito distante. Eu acho que eu entendi. Você geralmente vai poder mudar o que está naquele sistema, mas é difícil você migrar para outros sistemas. Principalmente no Linux. No Windows é um pouquinho mais fácil, mas é isso. Bom, Rodolfo falando, não, os votos de contagem são auditados, inclusive por agentes, pessoas contratadas. Tá. Ó, uma coisa que eu li, e que caiu a ficha depois, mas eu não achei para eu voltar para verificar, eu acho que o sistema de contagem não só é auditado por todas as organizações, mas também a chave que assina isso para que basicamente coloca um lacre digital para que não seja alterado, todos os partidos contribuem com uma chave, ou seja, não é só o Tribunal Superior Eleitoral que tem a chave, todo mundo tem uma chave que é usado para, ou seja, todos os partidos estão colocando o seu próprio lacre naquele software, então, impossível de mudar a parte que está sendo contada. Espero que isso ajudou um pouquinho. Paloma perguntando, você deveria conversar com o Bolsonaro para transmitir para ele essa segurança. Obrigado pelas explicações. Paulo, eu fico muito feliz. Eu sei que você tinha algumas dúvidas antes, que nós conversamos. Fico muito feliz que eu pude trazer essa segurança. Esse realmente é o meu objetivo, tá bom? É verdade que nas eleições da Dilma ela saiu com X votos para ela. Eu não estou aqui para falar de boatos ou de coisas que as pessoas falaram. A gente está falando sobre os fatos. Espero que isso faça sentido, porque sempre vai ter pessoas questionando as coisas, mas se a gente pegar e olhar o plano de como que aquilo é feito, a gente vê que é realmente bem mais tranquilo, né? Mas essas fraudes seria quando o voto era de papel, exatamente. Todas aquelas fraudes que eu expliquei, de urna chegando já com os votos, de gente trocando a urna no meio do caminho, as pessoas que estavam contando, modificando os votos, tudo isso é quando era de papel. E é por isso que eu acho que o Brasil está tão avançado no sistema eleitoral, porque tinha tanto fraude antes que a gente falou assim, não, ninguém aguenta isso mais. Vamos arrumar um sistema realmente seguro. Então, é o que nós temos agora, né? Outra coisa que eu esqueci de te falar. Antes da eleição, depois que a urna está no lugar da votação, eles imprimem um BU para conferir que não tem votos já registrados lá. Então, isso é mais uma coisa que eles fazem, né? Então, sobre as atualizações do software das urnas, seriam essas atualizações manuais, diretos pelo código-fonte. Então, eles estão regularmente atualizando o programa em si, mas não só o programa em si, mas, tipo assim, o Linux, as bibliotecas, tudo
que dá o sistema operacional, tudo que dá suporte, tudo isso também é atualizado, né, antes de toda a eleição, né? É assim. Antigamente era festa. Então, assim, quando todo mundo é corrupto, precisa de um sistema que não é corrupto, porque senão um vai estar sempre suspeitando do outro, né? E é isso o que nós temos agora, um sistema tão bom que não tem como um partido tomar vantagem com essa corrupção, né? Que é excelente. Falando no Brasil, tem tanta coisa errada que a gente desconfia de tudo. E é por isso que a gente tem que aprender sobre esses assuntos para a gente ver, né? Para a gente, no caso, desconfiado só porque a gente é mineiro, né? Mas para a gente ver que realmente o sistema é muito, muito seguro. Sim, somente a urna que o Brasil está top 1000. Constituição, Código Penal, tudo antigo. Isso é verdade. E aparentemente eu descobri outro dia que a tecnologia de agricultura brasileira é uma das melhores do mundo também. Então, duas coisas aí, que é top. Então, Ezequiel perguntando, e nos outros países, conseguem alterar as leis, deixar cada vez mais rígido? Só não conseguem exatamente. Os Estados Unidos estão dando para trás na parte de eleição, e eles estão tornando mais difícil para as pessoas votarem. É uma tristeza. E além de uma fraude institucional muito grande que eles têm lá, que é como que eles dividem as regiões. Eles fazem assim, cada manobra para poder tirar vantagem. É muito esquisito isso. Exatamente. Mas é por isso que nosso sistema... se os políticos brasileiros fossem todos super honestos, a gente não ia precisar de um sistema super robusto, super seguro para a nossa eleição. O problema é que não são. Então, a gente precisa de alguma coisa muito robusta, né? Estamos com a pessoa certa para aprender cibersegurança. Tem muita coisa que a gente precisa, que eu preciso passar para vocês. Então, se inscreve aí no canal, porque realmente a falta de pessoas na área é muito grande, então vocês precisam aprender, vocês vão emprego para trabalhar na área também, beleza? Todo sistema é auditável pelo que andei lendo, Lucas, exceto quem votou em quem. Exatamente isso, exatamente o que a gente precisa. A gente precisa dessa privacidade. Eu achei assim, genial o jeito que eles fazem isso. Eu achei muito, muito legal mesmo, tá? Podemos ter urnas duplicadas só se fosse em papel. Digital não tem como, tá? Cada urna tem as pessoas que vão votar naquela urna. Tudo tem uma chave que tranca tudo, que é só aberto lá no TSE, tá? É algumas das mesmas tecnologias que protegem a sua conta de banco, tá? Se alguém conseguisse roubar todo o dinheiro do banco, esse é um problema muito grande, talvez um problema maior do que alguém conseguir mudar uma eleição. Imagina, um hacker consegue roubar o dinheiro de todos os bancos, né? Todo o dinheiro. Acabaria com o país, né? Então, não tem como ela ser duplicada. Então, as urnas seria o único sistema 100% seguro. Nada é 100% seguro, mas ela está 99,99999% seguro. Por quê? Porque, além da tecnologia, tem todos esses processos de impressão dos resultados, de criptografia dos resultados, de como que é checado o código-fonte antes das atualizações que são feitas para resolver. Então, tudo é feito assim, tá um brinco. Eu já vi bancos que já lançaram um sistema de Pix, não verificaram a segurança e foram fraudados e não sabiam por quê, tá? Então, relativo até muitos bancos, esse sistema está acima deles. Eu tiro o chapéu pela arquitetura, pela criptografia, tudo que é auditável, tudo assim, realmente está absolutamente top. A agricultura, sistema bancário, isso. E eleição, o Brasil é top, exatamente. Quando há corrupção no país, é conectado ou não? Ou seja, no Brasil tinha tanta corrupção antes desse novo sistema, que por causa disso o Brasil criou esse sistema de votação. Tá? Quando o sistema é conectado na internet, o risco aumenta de uma possível interferência de algum hacker de algum outro país. Então, tirando as urnas
eletrônicas da internet diminui drasticamente esse risco, tá? Então, não está exatamente relacionado à corrupção, mas a risco, né? Será que em um futuro não tão distante podemos ter um sistema de votação tipo Pix? Eu acho que um pouco estamos caminhando sobre isso. Né, nós vamos ter identidade digital, temos também o certificado digital que as pessoas podem pegar delas mesmas. Então, isso ajuda a caminhar para essa direção. Mas nos próximos 5 a 10 anos, eu não vejo isso mudando muito. Por quê? Porque mais complexo que alguma coisa, tem uma chance maior de ter uma falha de segurança. Então, tudo que foi feito para diminuir esses riscos. Então, colocando as coisas na internet, aumenta um pouquinho desse risco, né? E lembra que, acho que 90%, se eu não me engano, ou mais, das urnas eletrônicas ou dos municípios usam a sua impressão digital. Então, isso vai ser muito, muito difícil de alguém conseguir burlar isso, né? Gente, muito obrigado. Eu vou colocar o meu Instagram aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem. Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, tá? Porque minha intenção era que vocês pudessem ficar tranquilos que seu voto não vai ser roubado. Pesquisem todas as pessoas que você pretende votar, vê se ela realmente trabalha bem, vê se ela quer o bem do país, né? Não vota só porque ele está no seu time ou nesse outro time, não. Vota em pessoas que vão fazer bem para o Brasil, tá bom? Então, um abraço e ainda tem comentários chegando aí. Se fosse fácil alterar as urnas, ninguém em sã consciência gastaria 10, 15, 20 milhões de propaganda eleitoral, cargos, compra de votos com essa cesta básica. Lembra que pagariam bem menos para adulterar. Lembra que existem mais de 500 mil urnas. Então, 500 mil de urnas. Para você alterar cada uma delas, provavelmente seria muito caro. Eu acho, não sei. Né? Então, a segurança da urna está na criptografia assimétrica, exatamente. A chave RSA dos 2048 bits, tentando quebrar na força bruta, levaria uns 300 trilhões de anos usando um PC comum. Exatamente. Você ia passar muitas eleições antes que todos os computadores do mundo conseguissem quebrar essa criptografia para mudar o resultado de uma eleição onde que as pessoas nem estão vivas mais, né? Isso mesmo. Obrigado. Vai ficar gravado, tá bom? Então depois você pode voltar lá para assistir o começo. Gente, muito obrigado e clica aí no se inscrever e eu te vejo até semana que vem, tá bom? Um abraço, até mais.